Glório cada vez mais misterioso em Dragon Ball Daima. Com certeza ele tá escondendo alguma coisa. Será mesmo que ele é um vilão? Ou será que ele tá sendo manipulado? Ou pior, ele pode ser só um mercenário fazendo um trabalhinho sujo aí por uma boa grana. E o Sr. Kaiô? Mais uma vez explicado qual é a origem dos Srs. Kaiô e como eles nascem. Bora conferir uma análise sobre o possível vilão de Dragon Ball e algumas teorias conspirando por trás disso. Fala galera, Lucas Lima na área. Dragon Ball Daima tá sempre trazendo, mostrando algumas coisas interessantes, algumas coisas importantes a cada episódio e fazendo amarrações com coisas que foram mostradas lá no início. Porém, algumas coisas ainda estão no campo da especulação, nada concreto, como as intenções reais do Glório. E sendo assim, Glório, vilão? No último episódio de Dragon Ball Daima, ficou claro que o Glório ele tá trabalhando para Arinso, para irmão do Shin. Só que ainda não se sabe qual é o real motivo ou qual que é a missão que ele está desempenhando ali. Se é levar o Goku e o Shin até o Rei Gomar, ou se é usar eles como bode expiatório para conseguir as esferas do dragão do Reino Makai, certo? Ou pior, se ele está levando eles para algum tipo de armadilha. Então ainda isso não fica muito claro e acredito que isso vai acabar se desenrolando no decorrer dos próximos episódios. No entanto, apesar de ter essa nova informação, né, que o Glório está trabalhando para Arinso de alguma forma, fica claro que ele não é um personagem coadjuvante ou um personagem qualquer, falar assim, dentro do Dragon Ball Daima. Ele está percorrendo essa jornada junto com o Goku e com a Pansy, né, e com o Shin. Então, entende-se que ele tem uma certa importância ou uma grande importância para o anime em si. Então, é bem provável que ou ocorra um plot twist no final e ele vindo realmente pro lado do Goku, ou ele seja realmente o vilão e o guerreiro que o Goku vai ter que desafiar em um segundo momento. E tem mais. O Glório, ele já se mostrou ser um guerreiro, assim, poderoso, né? Deu umas porradas naquela briga de bar que eles se envolveram, certo? No começo, quando eles estavam ainda na jornada para encontrar, depois que eles foram roubados, para encontrar uma nova nave, ele acabou dando um cacete naquele monstro, né, que eles encontraram, que saiu daquele reino das trevas, que eles chamaram lá, que é como se fosse um mar, né, embaixo. O Goku até ficou impressionado, né, com as habilidades dele. E no último episódio de Dragon Ball Daima, episódio 6, ele lutou contra o Goku, certo? Então eles se confrontaram por uma situação ali que o Glório achava que o Goku estava desmerecendo muito ele. E enfim, decidiram tirar ali a prova dos 11, para ver se realmente o Glório era tão fraco assim, ou não estava no nível do Goku. Na concepção de quem estava olhando de fora, o Glório ele mostrou algumas habilidades, mostrou a sua boa manipulação de magia, né, sua velocidade e tudo mais. Porém, no momento que o Goku resolve lutar sério e se transforma em Super Saiyajin, fim de jogo pro Glório, né? Ele acaba perdendo a luta ali. Mas eu entendo que o Glório não mostrou todos os poderes dele nessa batalha. Ele provavelmente está escondendo alguma coisa, escondendo alguma habilidade. Apesar de que o anime mostrar ou tentar mostrar que o Glório fica surpreso quando vê o Goku virando Super Saiyajin, depois pergunta se ele tem outras técnicas iguais, né? Mas tenha certeza que o Glório está escondendo o jogo aí. Essas não foram todas as habilidades ou todo o potencial de batalha dele, tá? Até agora. Sim, existe uma grande semelhança entre o Glório e o Mira, que é um ser artificial e é um dos líderes do reino Makai, ou do reino dos demônios, no game Dragon Ball Xenoverse. Isso não é canônico, mas existe no game. E depois acaba refletindo no Dragon Ball Super Heroes também. Então, existe uma possibilidade deles estarem, talvez, como já tem referências do Dragon Ball GT, Pansy, o próprio Glório ser como se fosse o Trunks, né, naquela jornada, Goku pequeno, eles estejam trazendo também referências do game ou de coisas que não são canônicas de outros projetos de Dragon Ball, digamos, como Dragon Ball Super Heroes. E o Glório pode ser sim um ser artificial, ele é muito parecido inclusive com o Mira, e o Mira, esse androide, no game, ele é construído por uma doutora, né? E o Glório está trabalhando para doutora Arinso, também é do Reino dos Demônios.
e a irmã do Shin. Então, veja que tem toda uma contextualização e tem toda uma coincidência em cima disso. Então, é muito provável que o Glório seja, né, um ser muito poderoso. Pode ser que ele não seja um androide, mas pode ser que ele seja um experimento ou algum guerreiro que a Arinso vai talvez gerar um update pra frente ou alguma coisa assim, ou ele ainda não mostrou de fato os poderes dele. Então existe, né, essa teoria de que ele pode ser um androide ou um experimento da Arinso, ou ele pode ser aí um guerreiro que ainda vai, né, receber um update ou alguma coisa assim pra confrontar depois o Goku. Em Dragon Ball, antes do Daima, foi explicado que um Sr. Kaiô normal, na verdade, assim, para definir se é um Supremo ou um Sr. Kaiô, depende de como vem o fruto da árvore que teoricamente eles nascem. Então, se for um fruto normal, ele se transforma num Sr. Kaiô. Se for um fruto dourado, ele acaba se transformando num Supremo Sr. Kaiô. E Dragon Ball Daima trouxe uma outra ideia de o que são os Supremos Senhores Kaiô, né? E da onde eles vêm. Bom, primeiro ponto, eles vêm do Reino Makai. E eles são da raça que eles chamam de Glindins. Né? E os Glindins, isso acabou sendo explicado mais uma vez, né, no último episódio de Dragon Ball Daima. Toda aquela história que foi contada, que eles viviam no reino, ou melhor, no planeta Shin, Kinshin, e que nasciam, e que tinha tanto um tipo da fruta dourada quanto da fruta normal, que virava um Kaiô ou um Kaioshin supremo, cai por água abaixo. A partir do momento que eles explicam, nesse último episódio, que os Glindins, que é a raça deles dentro do Reino Makai, surgem a partir de árvores. Essas árvores parecem uma espécie de cebola gigante. Né? E eles nascem a partir dessas árvores e podem nascer vários Glindins de uma mesma árvore. Considerando que todos são da mesma raça e todos são supremos senhores Kaiô. Essa árvore, ela pode gerar novos Glindins, né? À medida do tempo. Então aí acaba explicando os dois irmãos que ele tem. Né? O irmão mais novo e a Arinso, que seria a irmã mais velha. E ele também explica que eles não têm gênero, então eles podem ser homem ou mulher, ou enfim. Basicamente é isso. Então é como se o que era canon, né, anteriormente, está sendo meio que explicado de uma outra forma agora em Dragon Ball Daima, assim como outras coisas também. Como eles já explicaram a questão da separação dos Supremos Senhores Kaiô, né? Da fusão lá que eles tinham, que ele tinha feito o Kibito e o Shin. No Dragon Ball normal, eles nunca poderiam mais voltar. Tanto é que no Super, quem voltou eles ao normal foi o Whis, certo? E agora, eles acabaram voltando, teve uma outra explicação de que a fusão durava tipo, menos tempo em Supremo Senhor Kaiô, enfim. Então, a gente não sabe exatamente até que ponto se o Daima realmente veio para corrigir algumas coisas ou algumas coisas que teoricamente eram canons, né? Antes em Z e talvez até no Super. Porém, o Daima ele tá servindo como uma base de referências de outros arcos que não eram canônicos, né? Como por exemplo Dragon Ball GT, e um retorno às origens, né? Como o Akira já tinha comentado, que ele queria regressar ao Dragon Ball clássico. Então, é uma mistura de elementos que acabam se complementando, se a gente for analisar. E agora, pessoal, é com vocês. Comenta aqui o que você está achando de Dragon Ball Daima e também se essas teorias acabam fazendo sentido. Será que o Glório realmente é um vilão ou ele está trabalhando só como um mercenário? Será que ele vai ser o Mira de Dragon Ball Daima? É bem provável, hein? E se eu fosse apostar, apostaria que sim. E se inscreve no canal, deixa aí o seu like, tá? E ativa o sininho de notificações para que você não perca nenhuma novidade aqui sobre Dragon Ball Daima, sobre outros animes, certo? Aí você olha e você decide se você quer assistir ou não, beleza? Então, valeu pessoal, muito obrigado e até a próxima.